Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, professora. Aqui estamos na videoprova 2 de CEL. Só um momentinho aqui que eu vou apresentar, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Estamos aqui na videoprova 2 de circuitos eletrônicos. A docente é a professora doutora Maria Glória Canho de Andrade, o discente Luiz Eduardo Aciari, no caso eu, né? Basicamente nessa videoprova, nós abordaremos tanto amplificadores diferenciais e, como consequência dos amplificadores diferenciais, um pouco sobre amplificadores operacionais também. E com isso também será abordado os circuitos osciladores. Daí nas topologias de osciladores não lineares, nós analisaremos também os astáveis, os monoestáveis e os biestáveis, a título de curiosidade, no caso, né? Basicamente, para começar tudo, o que são amplificadores, né? Os amplificadores, eles são topologias de circuitos eletrônicos que amplificam um sinal de entrada de uma amplitude baixa para se obter uma amplitude mais alta. Daí, eles podem ser empregados em diversas aplicações, como controle, automação, áudio, vídeo, telecom, sensoriamento, medição, rádio, etc. Porque eles são circuitos muito versáteis e muito úteis, porque em diversas aplicações é necessário simplificar as formas de onda, aumentar sua amplitude. Daí, no caso aqui, nós temos uma figura aqui do Cedra, em que temos uma curva de inclinação, que é dada na transconstância de M, né? Daí temos a corrente de coletor e a tensão de base emissor. Daí, nesse caso, nós temos aplicado na base, né, uma forma de onda triangular de baixa amplitude. Daí, na saída, nós temos uma forma de onda triangular com amplitude maior, por meio dessa característica de amplificação linear nesse ponto quiescente aqui, que é o ponto ótimo de amplificação. Aqui nós podemos ver que tem comportamento linear, e aqui nessa parte aqui nós temos comportamento não linear de amplificação. Então, o projeto de circuitos amplificadores necessita de ser colocado no meio, né? Daí, com isso, nós temos também que essa topologia de amplificadores pode ser utilizada nos amplificadores diferenciais. Daí, nós temos a primeira questão. Explica o funcionamento dos amplificadores diferenciais. Dê exemplos. Para o par diferencial utilizando transistores bipolares, TBJs, né? E o par diferencial usando transistores de efeito de campo, MOSFETs, né? E aí nós temos o par diferencial com TBJs. Nesse caso aqui do par diferencial, tem que se supor que os transistores Q1 e Q2 eles são casados, ou seja, aqui nós temos um circuito um transistor NPN e aqui outro transistor NPN. Daí, teoricamente, nós temos transistores com ganhos iguais, características internas iguais, e todas as características de junções iguais. Então, eles são casados, são praticamente irmãos gêmeos, né? Vamos dizer. Daí, nessa aplicação, nós temos que a corrente aqui de saída ela é dada pela divisão da corrente desses dois. E como nós temos um circuito casado, nós temos que as correntes aqui elas são 1 sobre 2, no caso dos transistores bipolares de junção. E como o transistor bipolar de junção ele funciona com amplificação de corrente, então nós temos amplificação de corrente aqui e aqui, de modo que a entrada, a amplificação, vai se obter de um modo de diferença de tensão entre VC1 e VC2. Então a forma de onda amplificada vai depender, aqui na saída, né, com VC1 e VC2 de uma forma diferencial. Então, por exemplo, se queremos saber a diferença desse em relação desse nas entradas, nós podemos fazer uma saída diferencial entre VC1 e VC2 e obter uma forma de onda que é a diferença entre esse sinal e esse sinal.
E por isso é chamado de par diferencial, porque aqui nós obtemos a diferença entre as tensões aqui. Se for utilizado tensões iguais, a diferença vai ser zero. Analisando um pouco mais aqui, nós temos outros modos de operação, né? Que, por exemplo, aqui nós temos VCM e VCM. E aqui o VCC alfa I sobre 2, que seria a corrente sobre 2, vezes RC, no caso do projeto. Aqui nós podemos ver que nessa topologia, né, o VE é menos VE e o mais VCC é a alimentação, e o VCM seria a tensão que nós temos de 0,7. Daí aqui nós temos a saída de uma corrente I dividido no I sobre 2. E aqui nós temos a tensão diferencial. Nota-se que elas são iguais, né? No caso aqui nesses nós, né? Porque aqui na topologia nós temos amplificadores iguais. Já aqui nós temos 1 volt e GND, que é a referência de 0 volts. E aí nós podemos ver que aqui já são diferentes, então vamos obter uma tensão diferencial diferente, né? Aqui negativo e GND, então nós obtemos esta característica nesse lado, enquanto que o VCC vai para esse lado. E aqui, uma coisa que gostaria até de explicar, é que aqui é a corrente 0, né? E aqui a corrente alfa I, que é o alfa do transistor, né? Aqui, analogamente também, porque aqui nós temos uma tensão negativa, então essa tensão vai ser maior do que esta. E aqui, no caso, nós temos também a topologia de pequenos sinais, em que é usado este equacionamento com menos alfa e com mais alfa. E a tensão diferencial aqui é dada por este modo aqui. Então, basicamente, na parte dos amplificadores diferenciais, nós temos também uma curva característica que, dependendo do IRE, nós temos um comportamento linear em um espectro maior de tensões e um comportamento linear cada vez menor em função da diminuição de IRE. Então, por exemplo, aqui que o IRE é 0, o comportamento linear ele só pega, por exemplo, daqui até aqui, do 0,2 até o 0,8. Depois é o comportamento não linear. Daí, quando aumentamos aqui para 10 VT, ele já é mais linear. Com 20 VT, ele tem uma característica linear também, bem em um espectro maior de tensões aqui, né? Então, nós podemos perceber aqui que, por exemplo, aqui o espectro linear vai de menor que menos 4 até menor que 4. E aqui nós temos já, no último, de menos 24 até 24, um aspecto bem linear. Aqui já começa a não ser mais linear, né? Então, essa característica é chamada de curva característica dos amplificadores diferenciais com TBJ, em que nós temos o VID e o IC. Basicamente, também tratando dos pares diferenciais com MOSFETs, né? O que acontece? Analogamente, no caso dos TBJs, né? O par diferencial com MOSFETs, ele usa MOSFETs, né? Transistores de efeito de campo de metal óxido de silício, né? Os famosos MOSFETs. Então, basicamente, esses transistores de efeito de campo, eles têm que ser casados, né? Teoricamente iguais, com o mesmo ganho, e todas as mesmas características intrínsecas, praticamente irmãos gêmeos nesse caso também. Só que o que muda? Como os MOSFETs eles dependem de sua aplicação por meio de controle de tensão, em vez de, diferentemente de controle de corrente, como são nos transistores bipolares de junção, nesse caso, nós temos também um comportamento diferencial, mas porém com um controle de tensão, afinal são MOSFETs. E nós temos também a mesma característica de, por exemplo, termos a corrente aqui I e a corrente D1 e D2, de modo que seja 1 sobre 2 dividida em 2 aqui. Analisando aqui, por exemplo, o par diferencial com MOSFETs,
podemos ver aqui que a corrente aqui, né, ela é I sobre 2 em cima e I sobre 2 embaixo também. Antes e depois, porque o MOSFET ele trabalha com tensão. Daí, nesse caso, nós temos também que as tensões diferenciais, como aqui o VCM, são iguais, elas são iguais aqui também. Daí, nós temos a tensão VGS, que é igual a VT mais VOV. Daí, elas podem ser dadas também de diversas formas, mas basicamente essa tensão VGS ela é dada pela tensão VT do transistor e o VOV. Mas basicamente, as mesmas características que foram mostradas no transistor bipolar de junção são delimitadas nos MOSFETs. Por exemplo, aqui quando temos uma tensão e queremos comparar essas duas tensões, ou seja, queremos fazer uma análise da diferença entre essas tensões, nós utilizamos a tensão entre esses dois terminais que indicam a diferença. Portanto, essa é a topologia dos amplificadores com par diferencial. Uma coisa interessante do par diferencial é que a amplificação dele, principalmente com um espelho de corrente aqui embaixo, que no caso poderia ser até um driver, um outro transistor, né, usado como espelho de corrente, pode ser utilizado também para se espelhar a corrente de baixo com a de cima e ter uma comparação, né? Mas basicamente os pares diferenciais, né, tanto com MOSFETs quanto TBJs, eles são muito utilizados para a imunidade ao ruído, porque pode-se utilizar uma configuração com fase e contrafase, e essa configuração, por exemplo, em áudio profissional, em que temos um sinal de uma fase saindo, vou até mudar aqui o ponteiro, né? Um sinal que está uma fase aqui saindo e outro está em contrafase, se temos um fio passando com esses dois, e temos alguma interferência externa de algum transformador, por exemplo, em 60 Hz, em RF, né? Ele vai pegar e vai modificar as senoides das duas. E essa interferência nas senoides das duas depois pode ser cancelada com uma amplificação diferencial. Então, aí é obtido, por exemplo, uma forma de onda límpida na tensão diferencial. E isso é uma coisa interessante na parte de áudio, principalmente em áudio profissional, em que são utilizados grandes instalações com cabos e potência. Então, é uma topologia muito interessante. Daí nós temos também a operação com tensão de entrada diferencial, né? Em que essa daqui nós temos uma tensão aqui e aqui no GND, do mesmo modo também obtendo uma diferença. E também existe análise para grandes sinais, em que se considera as correntes vindo diretamente de cima, na saída, né? Nas entradas das tensões, do mesmo modo, que é uma simplificação para grandes sinais. E também, do mesmo modo que temos lá, nós temos a análise do espectro. Podemos ver que aqui nesse ponto, né, temos um comportamento linear que vem daqui até aqui. E aqui até aqui também é um comportamento linear. Nesse comportamento, o modo de ação diferencial ele é linear. E com isso, a gente tem que a saída ela vai ser linear, já que ela já começa a ser não linear. Só checar aqui, tá certo. Retornando aqui, né, na parte da linearidade, né, nós temos o linear e o não linear. E nesse caso do linear, é o caso de interesse. E nós temos também que a VID máxima é a raiz de 2VOV.
Aí, deste modo também, nós temos também, do mesmo modo que no transistor bipolar de junção, que o VOV ele vai controlar a região de linearidade. Por exemplo, a linearidade aqui é com o VOV02, que é uma região que o espectro de linearidade ele é menor, da VID, e já com o 04, a região de linearidade é maior. Então, basicamente, também temos a operação em pequenos sinais, em que, a partir da análise que nós temos modelos de pequenos sinais que podem ser aplicados, por exemplo, este modelo com 0 volts aqui embaixo, e esse modelo 0 volts com o equivalente do MOSFET, que seria a fonte de corrente controlada, e a transcondutância, e a resistência de 1 sobre a transcondutância, né? E essa análise é muito interessante para poder obter o comportamento dele para pequenos sinais, né? E uma outra aplicação também muito interessante é o cascateamento que a gente pode fazer, né? Daí, nesse caso, nós temos o circuito Cascode, né? Que a partir do cascateamento a gente consegue várias tensões diferenciais, né? Daí é uma aplicação que também é muito usada principalmente em circuitos digitais. Aí, basicamente, os amplificadores operacionais, eles são compostos por amplificadores diferenciais. E o que são amplificadores operacionais? Os amplificadores operacionais, eles são circuitos integrados, né? Que são usados largamente para implementar operações matemáticas nos sinais aplicados, como a inversão, derivação, integração e a não inversão também. Daí, nesse caso, nós temos uma entrada negativa, que é a entrada inversora, a entrada positiva, que é a não inversora, a saída, e a alimentação, que ela deve ser simétrica, ou seja, aqui, por exemplo, se temos uma alimentação de 12 volts, vai ser mais 12 volts e menos 12 volts, tendo uma alimentação de 24 volts entre os terminais, e o GND não é ligado no amplificador operacional porque ele já tem um terra interno virtual. Basicamente, para aplicar os amplificadores diferenciais, né, nós podemos ver que no LM741, que é um amplificador operacional de uso geral, nós temos várias topologias de amplificadores diferenciais. No caso aqui nós temos um espelho de corrente, um amplificador diferencial com NPN, um PNP, NPN. Daí são, para o projeto da topologia, são utilizados vários circuitos com amplificadores diferenciais. Daí nós temos aqui a entrada não inversora, a entrada inversora no outro ponto diferencial, o offset null, que são os dois aqui, que pode-se configurar uma tensão de terra, saída output e alimentação diferencial, simétrica no caso. E basicamente os amplificadores operacionais, eles podem ser usados nos modos não inversor, inversor, diferencial, integrador. No inversor ele não inverte o sinal de saída em relação de entrada, só amplificando mesmo. O modo inversor, ele, que é destacado nesta figura, é a entrada inversora com uma realimentação. Daí nesse caso nós temos que a entrada aqui ela vai ser invertida. A forma de onda da saída vai ser invertida em relação à entrada. O diferencial, que ele faz a diferença entre os dois. E integrador, que ele faz a integração. No caso, por exemplo, é usado para ondas triangulares, né? Na parte de geradores de formas de onda. Daí, basicamente, essas configurações nós podemos usar a partir de uma malha de realimentação, modificando os parâmetros de RC e a topologia do circuito da realimentação. Daí, com isso, nós terminamos a parte dos amplificadores operacionais, né? Também dos diferenciais. E vamos para a segunda questão. Basicamente, a segunda questão pede: explica o princípio de funcionamento dos circuitos osciladores não lineares. Dê exemplos. Basicamente, primeiramente, para definir, né, nós temos que saber o que são osciladores. Os osciladores eles são basicamente topologias de circuito que produzem uma mudança no estado da tensão e corrente, né, em função do tempo.
Daí, por exemplo, eles produzem formas de onda por meio da alteração do estado do circuito. Por exemplo, um oscilador senoidal. Um oscilador senoidal, ele vai gerar uma forma de onda senoidal. E isso é realizado principalmente com circuitos com realimentação, tais osciladores, né? Daí nós podemos obter várias topologias, e dentre essas topologias, nós temos uma topologia nós temos uma categoria que inclui topologias até mais simples, que são os osciladores lineares, que somente podem produzir formas de ondas senoidais, e os não lineares, que já são formas de onda, já são circuitos mais sofisticados, e tais circuitos são muito interessantes porque eles podem implementar formas de onda que não são senoidais, como por exemplo ondas quadradas, ondas triangulares. Embora nos circuitos não lineares existam algumas características não lineares, pode-se classificar também eles como lineares. Nos lineares nós temos, por exemplo, as características, que são forma de onda somente senoidal, eles só produzem forma de onda senoidal, eles usam realimentação positiva, eles usam um fenômeno de ressonância, que é um fenômeno físico, por meio da realimentação, para a geração das formas de ondas senoidais, e a frequência de projeto ela é dada pelo cálculo dos parâmetros de LC, indutância e indutores e capacitores, ou RC, resistores e capacitores. Dessas topologias elas podem empregar circuitos simples, desde um oscilador com lâmpada de neon até osciladores de rádio. Por exemplo, os osciladores... vou só dar uma olhada aqui. Mas são diversos tipos de osciladores. Como, por exemplo... Um exemplo que eu poderia dar nesses tipos de osciladores são osciladores cockpit, que são osciladores bem simples, né? Usados em diversos circuitos antigos, né? Por exemplo, circuitos osciladores de rádio, né? Que usam osciladores simples, né? Lineares, porque nessas aplicações é necessário somente uma forma de onda senoidal, então pode ser obtida por meio de circuitos lineares, né? Osciladores lineares, que são osciladores mais simples. Por exemplo, em um rádio, você precisa de uma frequência de 88 MHz senoidal para sintonizar com a portadora e obter a ressonância. Então, é usado um circuito linear para fazer essa parte aí. Daí, basicamente, nos não lineares, né? A diferença é que eles são chamados também... a diferença é que eles também podem produzir forma de onda triangular, quadrada, pulsada, formas de onda não também existem características não lineares, né? Por produzirem formas de onda quadrada, triangular, pulsada e outros tipos também, né? E outro modo também é que os amplificadores não lineares, que são os mais sofisticados e largamente usados para se produzir qualquer tipo de forma de onda necessário dentro dos projetos de eletrônica, eles também são chamados de geradores de função. Por exemplo, no laboratório de eletrônica, nós temos o gerador de função, que é utilizado para produzir formas de onda triangular, quadrada, pulsada. Basicamente, dentro deles, o que existem são osciladores não lineares, no caso dos geradores de função analógicos, né? Daí nós conseguimos obter essas formas de onda quadrada, triangular e pulsada por meio do ajuste das variáveis do circuito, né? E eles podem empregar diversos tipos de circuitos, né? Esses circuitos, eles são utilizados blocos de circuitos multivibradores em suas topologias para obter as formas de onda desejadas, né? No caso dos osciladores não lineares, as aplicações deles são as mais diversas, principalmente na eletrônica moderna, né? Na eletrônica moderna, por exemplo, em circuitos digitais são necessários ondas quadradas, são necessários controle de onda triangular também, são utilizados também em onda dente de serra, vários tipos de forma de onda, PWM também.
Então, com isso, são muito interessantes a criação de osciladores não lineares, né? Daí, basicamente, existem três topologias que podem ser usadas nos não lineares, né? Dentre essas três topologias, nós temos os multivibradores biestáveis, os multivibradores astáveis e os monoestáveis. Os biestáveis eles têm dois estados fixos, que podem ser modificados com a inserção de um gatilho. Os astáveis, eles não têm um estado fixo, eles são não estáveis. Os monoestáveis, eles têm um estado de estabilidade acionado pelo trigger. Basicamente, explicando cada um dessas topologias de osciladores não lineares, vamos começar pelos multivibradores biestáveis. Basicamente, nos multivibradores biestáveis, nós temos uma realimentação aqui, nesse caso um amp-op com a realimentação aqui positiva, né? Daí nós temos dois estados estáveis na saída. E essa mudança de estado ela é dada por um disparo. No caso, um disparo que é dado no circuito faz ele mudar de estado, por exemplo, o estado menos 5 para o estado mais 5. Uma outra mudança pode fazer do estado mais 5 para o menos 5. Então, basicamente, aqui nós temos dois resistores, a saída, o V+, de entrada, e o GND. Daí, basicamente, o amplificador operacional com realimentação positiva, ele é empregado para produzir um tipo de multivibrador biestável que é de uma explicação mais didática, né? Basicamente, a realimentação regenerativa, né, que é a realimentação que temos aqui, ela vai da tensão de disparo, né, até o alcance do estado dado pela chegada ao nível de saturação. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos uma realimentação que, por exemplo, se nós temos um sinal aqui de trigger baixinho, que a gente põe aqui, ele vai ser amplificado, vai voltar, vai ser amplificado, vai voltar, vai ser amplificado e vai voltar. Daí tem uma hora que ele vai voltar, que vai chegar na tensão de saturação do circuito do amplificador operacional. Chegando na tensão de saturação do amplificador operacional, ele para. Daí parando, ele chega no estado estável de saturação positiva, que é um estado estável desse amplificador operacional. E daí, após a saturação, ele continua no mesmo estado. Do mesmo modo, também poderia ser empregado uma realimentação negativa, que que chegaria do trigger com realimentação negativa até o ponto de se obter uma saturação de tensão negativa. E após a saturação também continua no mesmo estado, tanto no caso negativo. Uma analogia física que nós podemos ter, por exemplo, no estado metaestável, né, que seria um estado que, por exemplo, ele não tem como ficar num estado de equilíbrio entre os dois estados estáveis, porque qualquer perturbação que houver nos terminais aqui de ruído vai fazer com que ele vá se desequilibre e vá em um estado estável, um dos estados estáveis do multivibrador biestável, né? Daí nós temos essa analogia em que a bola, né, esse estado em que a bola fica aqui é um estado instável, né? O circuito ele apresenta instabilidade e qualquer ruído ou qualquer perturbação física na bola fará ela entrar em um estado estável. No circuito também acontece isso. Qualquer ruído ou perturbação fará com que a tensão ela vá em um estado estável, em vez de ficar no estado metaestável. Daí com isso, nos multivibradores biestáveis, nós conseguimos obter uma curva de esterese, que é uma curva em que, pela saturação e as tensões de limiar do comparador, né, nós podemos obter diferentes um caminho da volta que é traçado nesse sentido, um caminho da ida nesse sentido e um caminho da volta nesse sentido. Então nós temos diferentes níveis de tensões aqui de limiar em função
do movimento de subida ou de descida, né, de tensão da saturação até o ponto de saturação. Esse comportamento é um comportamento que chamamos de histerese, que é essa do deslocamento, né? Daí nós temos uma curva de histerese aqui que é até semelhante à curva de histerese do Schmidt-Trigger, né? Então esses multivibradores estáveis, eles podem até ser usados também no Schmidt-Trigger, né? Mas também eles podem ser usados na característica de comparador, né? A partir da sua curva de histerese. Daí, a partir dessa comparativa de comparador, Schmidt-Trigger, eles também podem ser usados, principalmente no circuito comparador, né? O circuito comparador é muito usado em conversores analógico-digitais, para digitalização de sinal. E o uso dessa tensão de limiar, ela é usada para comparar, nesse caso. Então, é muito interessante, né, nesse caso. Nós também temos os multivibradores astáveis, que são também muito interessantes. E basicamente os multivibradores estáveis, eles possuem uma mudança de estado não estável. Ou seja, ela sempre não tem um estado estável, sempre está mudando de estado. Dela pode apresentar uma forma periódica, e com isso a gente pode gerar formas de onda, né? Astável quer dizer não estável, né, no caso. E ele é basicamente usado na geração de formas de onda quadrada, triangular, né? Nesse caso aqui, nós temos uma implementação de multivibrador astável bem simples, realizada com transistores bipolares de junção. E aqui na saída nós obtemos uma forma de onda quadrada, a partir dos parâmetros dos circuitos de realimentação de cada um dos transistores. Daí cada um dos transistores aqui vai ser saturado ou não, e obtém uma parte de semiciclo positivo e uma parte de semiciclo negativo na forma de onda quadrada. Daí com isso nós temos a geração de uma forma de onda quadrada nesse circuito aqui simples, né? Daí os multivibradores estáveis, eles são muito usados em circuitos de rádio, circuitos de TV, a maioria dos circuitos eletrônicos. Por exemplo, esse circuito aqui é um circuito que é muito utilizado na geração de tensão alternada de bias para tocadores de fitas cassete, né? Em que é necessário você gerar uma forma de onda. No caso do bias é uma forma de onda senoidal, que é obtida a partir dessa onda quadrada, né? Mas basicamente os multivibradores estáveis, eles são para formar formas de onda, né, periódicas, né? Eles podem ser quadradas, retangulares, né? Daí eles são também eles podem ser formados por um multivibrador biestável, chaveando de estado periodicamente, né? Então nós temos, por exemplo, um multivibrador biestável que normalmente ele tem as tensões estáveis, né? Aqui e aqui. Aí, o que ele faz? Ele faz com que varie desse para esse, para se obter um movimento periódico, né? Daí, para isso, usa uma malha de realimentação com circuito RC no multivibrador biestável. E daí, com isso, a gente tem uma característica de transferência inversora. Basicamente, aqui nós temos o multivibrador biestável com a curva de histerese e um circuito RC para realimentação. Esse circuito RC de realimentação, ele faz com que o capacitor tenha uma carga e descarga. Essa carga e descarga do capacitor, junto à histerese no projeto, faz com que a saída seja uma onda quadrada. Por exemplo, aqui nós temos uma adição de um circuito RC na realimentação da saída aqui do comparador de histerese. E daí, com isso, esse carregamento e descarregamento do capacitor C, junto com o comparador, um sinal de carregamento e descarregamento, faz mudar os estados biestáveis. E essa mudança, de acordo com o projeto do circuito RC, ela vai fazer com que tenha uma forma de onda periódica aqui. Ou seja, aqui nós obtemos um período que vai ser assim, e esse aqui vai ser igual a esse. E esse período é dado por T.
Daí nós temos, por exemplo, aqui nesse caso, né, a formação de uma onda quadrada periódica entre a saturação positiva e saturação negativa do circuito biestável empregado nesse multivibrador astável. Analisando aqui as formas de onda, nós temos aqui a tensão de limiar, que é produzida aqui pela oscilação, né? E daí isso aqui faz com que carregue e descarregue o capacitor por meio de uma constante de tempo dada por RC, que é o circuito aqui embaixo, RC. E aí, nesse caso, nós temos, a partir da curva de esterese, né, em que os limiares e as tensões de L- e L+, elas são saturação, né? Nós obtemos um período aqui que vai ser igual a esse e vai ser dado pelo tempo de carga e descarga do capacitor nessa topologia. Então essa também é uma topologia simples que emprega amplificador operacional, né? Em que a gente usa um multivibrador biestável com uma malha de realimentação RC. Daí aqui a gente obtém uma forma de onda quadrada. Também pode ser usado uma outra configuração, né, para gerar uma onda triangular. No caso, aqui a gente usa um multivibrador biestável com um circuito integrador, usando amplificador operacional. O integrador ele permite que a carga e a descarga do capacitor aqui apresente descidas e subidas lineares. E essas subidas e descidas lineares elas formam uma forma de onda triangular. Então, basicamente, aqui nós temos o circuito biestável, né? Multivibrador biestável, e aqui nós temos uma realimentação. Essa realimentação ela chega no circuito integrador aqui, que é esse circuito realizado com o amplificador operacional. Esse circuito integrador, aqui na saída do capacitor, devido à integração aqui na forma de onda da saída dele, faz com que a carga e descarga do capacitor sejam integrados, ou seja, a forma de onda que era assim, ela vai ser integrada e ficar assim, apresentando este comportamento de onda triangular. Observa-se também que aqui tem uma forma de onda de saída quadrada, né? Também, nesse caso, por causa do circuito RC. Mas, aqui, nessa parte do integrador, por causa do integrador, nós temos uma forma de onda triangular. Também nós temos os multivibradores monoestáveis, né? No caso dos multivibradores monoestáveis, nós temos um comportamento que é o seguinte. Um pulso ele vai definir uma mudança de estado que permanece de modo estável. Esse modo estável, com esse disparo, por meio de características de projeto, ele pode ser modificado para, por exemplo, ficar um tempo determinado. Por exemplo, aqui nós temos nesse projeto, que por meio de projeto de RC, aqui, né, que o período que ele vai ficar nesse estado monoestável é um período T, que é esse período dado aqui, né? Esse período T do monoestável, ele só vai ser acionado se tivermos um gatilho aqui. Esse gatilho, que é dado por essa forma de onda aqui, no nó E, ele vai pegar, ele vai dar esse gatilho, ele vai fazer carregar no capacitor, e essa carga do capacitor vai fazer com que a tensão seja maior aqui, e vai fazer com que o circuito mude de estado para o seu estado monoestável em uma forma temporizada. Após essa forma temporizada acabar, né, a partir da carga aqui do capacitor com o amplificador operacional, a forma de onda retorna no estado não programado. Então esse estado monoestável, né, que é o único estado estável dele, né, é o estado dado por meio de uma constante de tempo em que ele necessita da ação de um gatilho externo, que é um disparo, né?
esse disparo faz com que a forma de onda aconteça isso. Daí aqui temos a descarga e a carga do capacitor, né? No caso, na forma de onda sobre o D1, né, também. Daí, nesse caso, a gente tem um estado que pode ser usado para temporizadores, por exemplo. Por exemplo, eu quero deixar uma máquina ligada por 8 minutos. A gente programa aqui, por meio das características de projeto dele, o quanto que a gente quer dos valores a partir das fórmulas. E a partir dessas fórmulas a gente consegue um tempo desejado, né, do multivibrador monoestável. Então ele é muito usado para circuitos temporizadores, né? Daí com isso, nós também temos a terceira questão, que é altamente relacionada, que pede para explicar um exemplo prático de como diferenciar um oscilador astável de um oscilador monoestável, né? Então, no caso de um oscilador estável, nós temos forma de onda periódica, né, no caso, né? Que ela pode ser uma onda quadrada, pode ser onda triangular, né? Só que daí é uma forma de onda que tem período, né? Período definido. No caso do monoestável, ele não tem um período, ele não tem uma forma de onda periódica, ele tem um período definido, mas esse período ele não é periódico, ele não vai se repetir. Ele é altamente dependente de uma tensão de gatilho. E essa tensão de gatilho é que vai acionar o tempo usado no monoestável, né? O tempo definido. Daí, um exemplo prático para diferenciar tal oscilador estável de um oscilador monoestável é o CI 555, né? Daí aqui nós temos também a mudança de estados, né, que acontece de forma periódica no estável, e o monoestável, a mudança de estado a partir de um disparo, ou seja, dependente do disparo, e o tempo definido em projeto, né, o tempo de estado monoestável. E aqui analisando o exemplo prático, né? Aqui nós podemos usar o circuito integrado 555, que ele é muito versátil, né? Que é um temporizador, né? Ele pode ser usado em vários modos. Modo estável e modo monoestável são dois modos dele que são muito utilizados, né? Daí, modificando aqui, nós temos o exemplo prático para um multiplicador monoestável usando o 555. Nesse caso, aqui nós temos o 6555, com as suas topologias, né? E o modo com que é configurado, por exemplo, os capacitores e resistores aqui na entrada, vai deixar com que ele tenha um comportamento monoestável. Por quê? Por causa do tipo da realimentação. Então, com isso, a gente tem um circuito que no pino 2, que é este pino aqui, nós temos a entrada de uma forma de onda de gatilho, e essa forma de onda de gatilho vai ativar um multivibrador monoestável, e esse multivibrador monoestável ele vai ficar no estado monoestável dele por um período definido em projeto. Aqui, né? No caso, o C e o R. Né? Daí, esse tempo definido em projeto, ele vai sair na saída dele, que é o pino 3, que é o pino 3 desse CI. E uma coisa interessante é que no pino 7 temos o circuito RC, que define a constante de tempo, que é esse circuito dado aqui em projeto. Esse circuito RC, ele vai, a partir do carregamento do capacitor, nós vamos obter um carregamento até o ponto em que ele vai sair do modo monoestável, né? E o CI 555, por meio dessa configuração externa, é um exemplo prático muito interessante porque ele é versátil, ele pode ser aplicado tanto no monoestável quanto para o astável, né? Daí, nesse caso, por meio de uma pequena mudança externa, usando esse projeto e essa topologia, com a ação de um disparo no pino 2, no pino 3 se obtém um multivibrador monoestável com o período T. Só que não é um período periódico, né? Já no caso do astável, nós temos uma outra topologia em que no pino 5 vai o C1
e no pino 6 vai o C, aterrado. Daí a alimentação de VCC, no pino 3, né? O pino 3 da saída vai dar a multivibração estável, mas aqui nós temos a realimentação do VCC aqui. E essa realimentação vai fazer com que ele se torne, essa realimentação RC, no 6, vai fazer com que os pinos 2 e 6 apresentem a forma de onda de carregamento e descarregamento do capacitor na tensão de 2/3 de VCC. Daí esse carregamento e descarregamento que ocorre, ele faz a geração de uma forma de onda periódica na saída, a partir do circuito 555. E essa geração periódica é uma geração de multivibrador estável, com um período definido aqui T, e um período que se repete periodicamente. Inclusive, com o 6555, é possível, por meio de uma complexidade diferente do circuito com 2 ampiops, você definir os tempos de ligado e os tempos de... definir o duty cycle pelos tempos de estado ligado e tempo de estado desligado. Daí, com esse duty cycle, a gente pode obter um controle de forma de onda diferente para PWM, por exemplo, né? Para modulação por largura de pulso, né? Daí, nesse caso aqui na saída, nós temos uma forma de onda estável, e daí por isso a gente tem essa configuração como um multivibrador estável, sendo que as características do projeto são dadas por R1 e R2, dá a diferença de duty cycle, daí o capacitor, né? Entre os pinos 2 e 6, esse capacitor aqui, ele dá a constante de carregamento e descarregamento para a frequência. E aí nós temos, pela realimentação, um multivibrador estável usando o circuito 555. Daí nós temos um comparativo do modo estável com o modo monoestável, né? Aqui nós temos o modo estável e aqui nós temos o modo monoestável. Daí a gente percebe que no monoestável é necessário, no pino 2 do CI, um gatilho, e no pino 3 é obtido um período definido, mas não uma forma de onda periódica, que é dado pelo carregamento do capacitor no pino 7. E já no modo estável, nós temos uma forma de onda que no começo ela é dada, no começo aqui na ação ela não é com o mesmo período, né? Mas a partir daqui nós temos o mesmo período para todos, agindo um período, obtendo-se um período T, e esse período T, dado pela descarga e carga do capacitor no circuito e realimentação, bem como os resistores R1 e R2 vão controlar o tempo de carga e o tempo de descarga desse capacitor, né? Dando o T1 e o T-off nos períodos, né? Tal topologia com essa forma de onda de descarga e carga no capacitor vai ser periódica, e essa periodicidade ela vai ocorrer dando um período T de forma indefinida, de forma definida, né? Continuamente. Ou seja, ele vai dando até você desligar o circuito. Daí, esse modo, ele não depende de um trigger, e ele produz uma oscilação. Essa oscilação, ela é uma oscilação estável, ela não tem um estado estável, ela sempre fica mudando. No estado 0 para o 5, 0 para o 5, por exemplo. Daí, nesse caso, seria um oscilador estável, que ele não tem uma forma de onda estável, ele muda de estado e muda de estado de uma forma periódica, e essa forma periódica você vai obter uma forma de onda. No caso aqui, a obtenção de uma forma de onda quadrada, mas poderia ser modificado para se obter uma forma de onda triangular ou até senoidal, né? Mas essa forma de onda quadrada é a forma de onda que sai do CI 555, de forma periódica, né? E se repetindo os períodos de uma forma periódica, né? As referências utilizadas foram o Cedra, em português, o Cedra em inglês,
e uma aula de laboratório, no caso 6555, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E gostaria de agradecer aqui a oportunidade aqui pela videoprova e desejar tudo de bom aí. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por tudo. Até mais, professora. Tchau, tchau.